Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais uma aula do podcast AMD, uma sigla que significa Aprovado no Mestrado em Direito. Eu sou Salles Martins, professor da graduação em Direito, e o objetivo desse podcast é ajudar graduandos e graduados em Direito que queiram fazer mestrado. A cada episódio eu tento responder uma dúvida comum de pessoas que querem participar das seleções de mestrado. Hoje nós vamos falar sobre como organizar a sua preparação para uma seleção de mestrado em Direito. No primeiro tópico, nós vamos falar sobre quais são as habilidades que você tem que desenvolver para você passar no mestrado. No segundo tópico, nós vamos falar sobre como se planejar para a prova escrita. No terceiro tópico, nós vamos falar sobre como se planejar para a elaboração do projeto de pesquisa. E no quarto tópico, nós vamos falar sobre como se planejar para a prova oral. É evidente que dentro do tempo desse podcast não vai ser possível cobrir todos os pontos de forma muito detalhada. Então meu foco vai ser apontar para você pelo menos um caminho que você pode seguir para que você possa pelo menos organizar a sua preparação de um jeito que seja mais eficiente e que você aumente assim as chances de conseguir ser aprovado. Faça um planejamento com base nas suas habilidades. A minha ideia é explicar para você que não adianta você sair por aí simplesmente lendo tudo que aparecer na sua frente e escrevendo todas as ideias que surgirem na sua mente. É preciso que você tenha um planejamento e esse planejamento deve ser baseado nas habilidades que são analisadas nas bancas de seleção de mestrado. Você tem que ter em mente que quando você está participando de uma seleção de mestrado, você quer convencer uma banca avaliadora que você é o melhor ou a melhor candidata possível para ingressar nesse programa. A banca que vai avaliar e que vai conduzir a seleção de mestrado, ela basicamente quer escolher o melhor candidato. E para ela saber qual é o melhor candidato, ela precisa definir aí critérios. Ela precisa definir aí o que ela vai levar em consideração como critérios de avaliação. E geralmente os critérios que são avaliados são três. A escrita, ou seja, a capacidade que o candidato tem de ser claro e coeso nas suas ideias. Basicamente, quando nós falamos de habilidade de escrita, nós estamos falando da habilidade de escrever com clareza, escrever com coesão e escrever de forma consistente. A escrita é muito importante para qualquer pessoa que se forma em direito, mas sobretudo para aquela pessoa que vai seguir na carreira acadêmica. A academia, ela é baseada na elaboração de textos. Você constantemente está sendo incentivado a escrever artigos, você constantemente está sendo incentivado a escrever trabalhos acadêmicos, e esses trabalhos acadêmicos são efetivamente a forma pela qual a banca vai fazer a sua avaliação. Por exemplo, quando você terminar o seu mestrado, você vai ter que elaborar uma dissertação, que nada mais é do que um texto onde você vai analisar um tema com bastante profundidade e nesse texto você precisa ser claro, coeso e consistente. O seu texto precisa ser bom o suficiente para que as pessoas, ao lê-lo, sintam-se que estão lendo ali um trabalho sério, um trabalho de natureza acadêmica. Além disso, a banca de mestrado, ela também precisa avaliar a sua capacidade de pesquisa. E quando eu falo pesquisa aqui, é a capacidade que você vai ter de identificar uma bibliografia que seja boa, identificar autores dentro dessa bibliografia que são mais relevantes para tratar sobre aquele tema escolhido e, sobretudo, que você entenda como que se dá o processo de construção de um trabalho de natureza acadêmico. Regras não só da ABNT, mas também regras de metodologia de pesquisa. O seu trabalho ele precisa ter uma metodologia clara. O seu trabalho ele precisa ter uma pergunta de pesquisa. Essa pergunta de pesquisa deve se conectar com o objeto da pesquisa. Você vai ter aí o objetivo geral, mas também vai ter que desenvolver os objetivos específicos. Cada um desses objetivos precisam estar alinhados com o fio condutor do texto. Você precisa ter uma capacidade de leitura e de construção de fichamentos que sejam adequados, que sejam bons, que sejam consistentes. Então, a banca avaliadora, ela analisa a escrita, ela analisa a capacidade de pesquisa e também analisa a sua capacidade de exposição oral. Uma das fases da seleção de mestrado é justamente a fase de entrevista, ou também chamada de prova oral. Nessa fase, o candidato ou a
candidata vai ter que demonstrar para a banca avaliadora que foi ele quem escreveu o projeto, que ele entende do que se trata um mestrado em Direito, do que se trata ser uma pessoa que tem mestrado, e ele precisa também demonstrar que ele sabe se expressar com clareza e que ele é um candidato que tem a capacidade de finalizar o mestrado de maneira adequada. Você tem que entender que no âmbito do direito, as pessoas que fazem mestrado muitas vezes têm a intenção de serem professores, de serem professoras. E para você ser um bom professor, para você ser uma boa professora, dentre as habilidades que lhe são exigidas, a habilidade de se expor com clareza de forma oral é muito importante. Você deve saber se comunicar tanto do ponto de vista da escrita, mas sobretudo do ponto de vista da fala. E aí, as bancas de seleção de mestrado, elas tendem a escolher candidatos que são candidatos que, nessas provas orais, nessas entrevistas, conseguem ser claros, conseguem explicar com clareza qual é a sua proposta de pesquisa e assim conseguem se destacar em relação aos demais candidatos. E aí, recapitulando, são 3 as habilidades que tendem a ser avaliadas nas seleções de mestrado: a habilidade de escrita, a habilidade de pesquisa e a habilidade de exposição oral. E aí, uma coisa que você deve ter em mente é que não é muito eficiente você tentar desenvolver e você tentar trabalhar todas essas habilidades de maneira simultânea. É mais interessante que você, quando esteja se preparando para a sua seleção de mestrado, tente organizar momentos específicos para trabalhar cada uma dessas habilidades. A própria forma como a seleção de mestrado acontece, ela já lhe incentiva a fazer isso dessa forma, porque as seleções de mestrado são organizadas em fases. A depender de onde você vai tentar, pode ser que tenha 2, 3 ou até 4 fases a sua seleção. E geralmente, cada um desses momentos exige uma habilidade específica a ser trabalhada. Então, quando você se foca em uma habilidade por vez, quando você se organiza dentro do seu ano em trabalhar cada uma dessas habilidades de maneira específica, você não só consegue ser mais eficiente, mas sobretudo, você vai conseguir ter uma preparação que vai aumentar muito a sua chance de ser aprovado na seleção de mestrado que você quer. E aí, você precisa entender como que cada uma dessas habilidades é avaliada dentro de uma seleção de mestrado. A habilidade de pesquisa e a habilidade de escrita, elas são avaliadas em 2 ou em uma fase geralmente. Quando você vai se inscrever para uma seleção de mestrado, você vai ter que apresentar um projeto de pesquisa. Nesse projeto que você vai apresentar, é avaliado a sua capacidade de escrita e também a sua capacidade de pesquisa. Tem seleção de mestrado que, além de colocar a apresentação de projeto, também demanda do candidato a realização de uma prova escrita de conhecimentos gerais de direito. Essa prova escrita, ela também tem a finalidade de identificar a qualidade do candidato em relação ao seu conhecimento jurídico, ou seja, em relação ao seu domínio de temas jurídicos, e também tem a função de avaliar como que esse candidato se expressa, onde os candidatos que têm mais capacidade de se expressar com clareza tendem a ter melhores resultados quando comparado com os demais. Aqui há uma avaliação de 2 pontos. Conhecimento jurídico, que geralmente é associado à leitura de artigos e textos já definidos pela banca, e capacidade de exposição clara das suas ideias. Já a exposição oral, ela é avaliada geralmente na fase de entrevista, na fase da prova oral, como eu já mencionei. E aí, nos tópicos seguintes dessa aula, eu vou explicar como se preparar para cada uma dessas fases. Tópico 2. Como se planejar para a prova escrita. Esse tópico aqui ele é um tópico extra, porque já há muitas seleções de mestrado que nem mais cobram a necessidade de você fazer uma prova escrita. Mas pode ser que no lugar que você vai tentar precise. É muito importante para você se preparar para a prova escrita que você verifique nos editais anteriores quais foram as bibliografias que foram selecionadas para a prova escrita. Eu vou dar um exemplo da UFC. A UFC, na seleção de mestrado dela, ela traz uma extensa bibliografia, tanto para o mestrado quanto para o doutorado. Você tem que ler diversas obras, diversos livros. E aí, é muito importante que você já saiba quais são as literaturas que você precisa cobrir, porque
A depender da seleção que você vai tentar, é possível que haja uma quantidade significativa de artigos e de livros para serem lidos. E aí, quanto antes você começar a leitura desses artigos, desses livros, melhor. E a minha sugestão é que, ao ler esses livros, você também faça simultaneamente fichamentos. Fichamentos que tragam ali, de forma resumida, o conhecimento e as principais ideias de cada uma dessas obras que você está lendo. Assim, posteriormente, quando você estiver mais próximo da prova escrita, você vai poder fazer uma leitura não dos textos em si, mas sobretudo dos fichamentos que você fez. E uma sugestão que eu acrescento aqui é você tentar fazer conexões entre os textos, entre as obras que você está tendo que ler. Porque essas conexões, não só entre as obras, mas sobretudo com outras questões, com outros debates que estão acontecendo no momento em que você estiver fazendo a prova, tendem a trazer para você uma melhor pontuação. Porque quando você está escrevendo a prova escrita e você cita no seu texto autores, obras, casos relevantes, você passa para a banca uma ideia não só que você leu, mas sobretudo que você compreendeu e que você consegue articular autores, ideias e consegue nessa articulação construir argumentos próprios. E é isso que a banca deve avaliar quando ela está ali colocando uma prova escrita para você. Essas provas escritas, elas podem ter várias formas. Por exemplo, na UFC, quando eu fiz a minha seleção de mestrado, lá você tinha uma prova com questões mesmo efetivamente sobre obras específicas e caso você não tivesse lido a obra, você ia ter sérios problemas para responder essas questões. Mas existem outros formatos de prova escrita onde a banca avaliadora pede simplesmente que você construa um texto, que você construa uma conexão entre obras distintas. Quando eu fiz o meu mestrado na UNB, foi isso que me foi exigido. Na minha prova escrita, eu tinha que fazer conexões entre os artigos que eu tinha lido. Então, eu tinha lido os artigos, tinha fichado esses artigos e eu já tinha previamente construído conexões, construído noções específicas, tentando conectar os textos. E assim, na prova de mestrado que eu passei, eu consegui passar porque eu consegui demonstrar para a minha banca não só a leitura, não só que eu tinha compreendido esses textos, mas que eu conseguia também conectá-los entre si. E aí é óbvio que a sua preparação para a prova escrita, ela vai ser algo que vai depender da quantidade de textos que você tem que ler. Se há uma banca avaliadora que tem uma quantidade significativa de textos, a exemplo da UFC, quanto antes você começar, melhor. Porque assim você vai conseguir chegar no momento da prova escrita sem muitos atropelos. E aí vale muito a pena você olhar o edital dos anos anteriores para você ter uma noção de quando mais ou menos o edital é lançado e de quando mais ou menos acontecem as provas escritas. Assim você vai conseguir criar um planejamento exclusivo para a realização dessas provas. Mas nem sempre isso vai ser possível, porque tem seleção de mestrado que só libera os textos para a prova escrita no momento do edital. E aí tem seleção de mestrado que há textos novos a cada edital de seleção de mestrado. E aí, nesse caso especificamente, o ideal é que você se planeje para fazer a sua preparação da prova escrita após o lançamento do edital. Agora, se a banca que você vai fazer, se a banca que vai lhe selecionar, ela tende a manter os mesmos textos, não há razão para você não começar a leitura antecipadamente. E aí, você pode ficar na dúvida sobre como montar esses fichamentos para a prova escrita. Infelizmente, eu não vou ter tempo para falar disso nessa aula. Mas se você quiser que eu monte uma aula depois para falar sobre fichamentos, me avisa aqui nos comentários desse vídeo que eu posso montar uma aula, um episódio exclusivamente para fichamento. Tópico 3. Como planejar a elaboração do seu projeto de pesquisa. Se você acompanha o meu conteúdo, você sabe que o projeto de pesquisa é um dos pontos mais importantes na sua aprovação de mestrado. Eu costumo dizer que 80% da sua aprovação está conectada à apresentação de um projeto de pesquisa que seja bom, que seja consistente. O que eu posso afirmar para você é que praticamente todas as seleções de mestrado exigem a apresentação de um projeto de pesquisa. Não são todas as seleções que exigem uma prova escrita, mas são todas as seleções que exigem a apresentação de um projeto.
E aqui eu vou ler para você um conceito de projeto de pesquisa, para que você possa entender melhor por que um projeto de pesquisa é tão importante para sua aprovação no mestrado. Um projeto de pesquisa é um roteiro para a elaboração de pesquisa em uma determinada área, que possibilita a produção do conhecimento e a sua sistematização sobre o tema específico a ser abordado. O projeto de pesquisa, ele é muito importante porque é por meio do projeto de pesquisa que a banca avalia dois critérios que são fundamentais para ela. Ela avalia a escrita e ela avalia a capacidade de pesquisa. Então, quando você apresenta um projeto de pesquisa que tem uma metodologia consistente, ou seja, ele tem uma pergunta de pesquisa clara, ele tem uma pergunta de pesquisa que é não só relevante, mas também conectada a problemáticas que são trabalhadas dentro do programa de pesquisa que você quer ingressar. Se você consegue construir um projeto de pesquisa que seja interpretado como um projeto de qualidade, as suas chances de aprovação são extremamente altas. Primeiro porque fazer um projeto de pesquisa bom é difícil. Exige do candidato ou da candidata um conhecimento sobre trabalhos acadêmicos que geralmente ele só vai ter esse conhecimento de forma bastante aprimorada quando ele termina o mestrado. Muitas vezes o mestrado é a experiência que aquele candidato ou candidata vai ter justamente para aprender quais são os elementos necessários para construir um bom projeto de pesquisa e assim desenvolver uma boa dissertação ou até mesmo uma boa tese. Então, a maioria dos candidatos que participam das seleções de mestrado são candidatos que têm dificuldade de escrever um bom projeto de pesquisa porque nós, do direito, não somos acostumados na graduação a desenvolver trabalhos acadêmicos. Nós somos bastante treinados a escrever peças, pareceres, que são técnicos, mas geralmente são de caráter persuasivo e não estão alinhados com parâmetros da ciência, com parâmetros da academia. Muitas vezes, a única oportunidade que o aluno de graduação em Direito tem para fazer um trabalho acadêmico é o TCC. E o TCC tende a ser, para a maior parte dos alunos, um drama, uma dificuldade. E aí, um outro problema com relação à elaboração de um bom projeto de pesquisa é que, geralmente, as bancas de seleção de mestrado pedem que você apresente o projeto de pesquisa no ato da inscrição. Então, se você já não está se organizando com antecedência para elaborar o seu projeto de pesquisa, muitas vezes você simplesmente não tem tempo suficiente para elaborar um bom projeto. Se você deixa para elaborar seu projeto de pesquisa apenas após a abertura do edital que chama para a seleção de mestrado, você vai ter o tempo muito curto. É claro, você pode me perguntar, Salles, não dá para elaborar um bom projeto, sei lá, em um mês, 2 semanas? Dá sim. Só que, para você elaborar esse bom projeto, você tem que já ter uma experiência acadêmica e você vai ter que separar um tempo significativo, porque para elaborar um bom projeto é necessário que você conheça e faça um recorte teórico que aponte, que sinalize que você conhece quem são as principais referências, quem são os principais autores. A banca de mestrado tende a olhar com bons olhos quando você apresenta referências de literatura estrangeira. E aí, a minha dica é, mais uma vez, pegue o edital, veja o ano anterior, veja os anos anteriores e se organize com pelo menos 2 meses de antecedência para que você monte um bom projeto de pesquisa. Eu estou colocando aqui pelo menos 2 meses, tá? É claro que dá para fazer em menos tempo, só que quanto mais tempo você separa para a escrita do seu projeto, maior tende a ser a chance do seu projeto ficar bom, porque você vai ter tempo para fazer as revisões necessárias, você vai ter tempo para ver e rever novas obras, você vai ter tempo para construir um referencial bibliográfico consistente. São muitos os critérios que são levados em consideração quando se escreve um projeto de pesquisa. E aí, vale muito a pena você gastar o seu tempo com isso, porque geralmente há uma fase onde a banca avaliadora vai ler o seu projeto. Ela vai ler o seu projeto sem saber que você é o autor. Todos os projetos são lidos no que a gente chama de revisão cega. Ou seja, as pessoas que vão ler e vão avaliar os projetos de pesquisa não sabem quem são os autores desses projetos. Esses projetos vão ser pontuados e essa pontuação vai lhe possibilitar passar ou não para a fase seguinte da seleção de mestrado.
E se seu projeto for muito bem pontuado, significa que você vai passar para a próxima fase numa posição boa. E a ideia é que você passe dentro das vagas previstas para a sua área de pesquisa, para a sua linha de pesquisa. E mesmo que você não consiga passar dentro das vagas, se você conseguir passar perto de dentro das vagas, fica mais fácil lá na prova oral você conseguir a pontuação suficiente para ficar dentro delas, para você conseguir subir as posições necessárias. E aí, veja, se você é bem pontuado no projeto, a tendência é que você seja também bem pontuado na prova oral, porque a prova oral ela também avalia seu projeto de pesquisa. Então, se o seu projeto foi bem pontuado, logo a sua prova oral tende a ter mais chances de ser bem pontuada. Afinal de contas, o tema que vai ser avaliado ali continua sendo o mesmo, seu projeto de pesquisa. Mas eu preciso dizer que há seleções de mestrado que, na prova oral, além de avaliarem o projeto de pesquisa, também avaliam o domínio de assuntos específicos do direito. E aí, essas provas orais, obviamente, o projeto vai ter menos peso, mas mesmo assim, vale a pena você ter um bom projeto. Porque quando você tem esse projeto consistente, você tende a chegar mais seguro para a prova oral. E isso faz muita diferença na sua aprovação. Então, o momento para você escrever o seu projeto de pesquisa é justamente antes da seleção se iniciar. E aí, antes de falar dos tópicos seguintes dessa aula, quero fazer um convite para você. Nos dias 4, 5 e 6 de abril, eu vou fazer um workshop que se chama Projeto de Pesquisa Descomplicado. Basicamente, eu vou apresentar para você 3 aulas, onde eu vou apresentar um roteiro de elaboração do projeto de pesquisa. Meu foco vai ser mostrar para você como que você desenvolve um projeto de pesquisa dentro de uma temática que aumenta as suas chances de ser aprovado na seleção de mestrado. Eu também vou fazer nesse evento a abertura da inscrição para a minha turma de orientação. No ano passado eu tive a oportunidade de orientar 3 alunos e os 3 alunos foram aprovados em seleções de mestrado. E aí nesse ano eu vou fazer mais uma vez a abertura da minha turma de orientação, que a ideia é que eu possa lhe acompanhar nesse processo de preparação para a seleção de mestrado. Então, se você tem interesse em fazer seleção de mestrado e tem interesse que eu seja seu professor orientador, eu indico que você assista essas aulas do workshop, porque nessas aulas eu já vou explicar para você como que você deve pensar a estrutura do seu projeto de pesquisa, quais são os erros que os alunos tendem a cometer quando eles estão elaborando esse projeto de pesquisa. E aí, caso você tenha interesse, eu sugiro que você clique no link que vai estar na descrição desse vídeo para se inscrever e receber essas aulas na época em que elas forem lançadas. Quarto e último tópico, como se preparar para a prova oral. Nosso quarto e último tópico é sobre a preparação para a prova oral. Olha, se você quer se preparar para a prova oral, não faz sentido nenhum que você comece a sua preparação antes da escrita do seu projeto de pesquisa ou antes da leitura da bibliografia básica para a fase escrita da sua seleção de mestrado. Só faz sentido você se preparar para a prova oral depois que você passou dessas fases. Não adianta muito você se esquentar com a prova oral, com a entrevista, se você nem sabe que chegou nessa fase. Eu indico muito mais que você se prepare de forma consistente e pesada para as fases anteriores. A fase da prova oral, ela exige muito mais uma organização estratégica sobre como montar um bom roteiro de perguntas e um bom roteiro de respostas e como se preparar para possíveis perguntas que podem ser feitas a você. E aí, em relação à preparação para essa fase, certamente é melhor que você faça posteriormente. Agora é óbvio, se você tem dificuldade de se expor publicamente, se você sabe que você tem dificuldade com esse tipo de coisa, com esse tipo de habilidade, e é uma dificuldade realmente forte, é uma dificuldade realmente que lhe paralisa, aí obviamente que eu indico que você comece a criar estratégias para lidar com isso. Porém, se você não é esse tipo de pessoa, deixa a prova oral para depois. Deixa a prova oral para quando você tiver certeza que você vai participar dela. Então, minha dica maior aqui é: se foca no projeto, se foca na prova escrita, caso haja, e posteriormente
se foque na prova oral. O que eu posso lhe dizer é que para se preparar para a prova oral, vale muito mais a pena você construir uma estratégia para como você vai lidar com perguntas que não sabe a resposta, como você vai lidar com perguntas voltadas para o seu projeto, como você vai lidar com perguntas sobre você e sua carreira acadêmica, do que necessariamente guardar aí um tempo muito significativo para a preparação dessa fase. E aí, gostou do conteúdo? Se sim, deixa um like. Se você tiver ficado com alguma dúvida, deixa na descrição. Eu vou responder a sua dúvida no próximo episódio do podcast e eu vou deixar aqui para você sugestão de vídeos onde eu falo um pouco mais sobre projeto de pesquisa e coisas que você tem que fazer para aumentar as chances de aprovação no mestrado em Direito. Um forte abraço e tchau!